palavra que atinge a fonte dos seus desencantos, dos seus distúrbios, que é a sua alma. As energias que você recebe num centro espírita com passe, com a água fluídica, ela se desfaz e se dissipa facilmente. É só você pisar numa poça de água quando sair do centro e falar um palavrão. Acabou. Toda aquela energia que você recebeu, você já dissipou. Agora, se aquele momento da prece, se o momento da palestra, se o momento do passe e da água, se aquilo te trouxe algum chamamento interno, se aquilo te acordou para alguma coisa que você realmente está precisando mexer na sua vida, esta transformação não se dissipa com um palavrão. Essa transformação não se dissipa com as discórdias e as dificuldades do cotidiano. Ela é conquistada por você. E aqueles poucos milímetros de evolução que você conseguiu alcançar naquele instante são seus. Eles não se perdem mais. E é neles que nós temos que nos concentrar. É a partir destes pequenos avanços que nós vamos nos tornar pessoas melhores. E, consequentemente, pessoas mais saudáveis. Então, adoecer é uma punição? É um castigo? Não é. Aí pode falar assim, puxa, mas isso é uma bobagem que você está falando, porque quem é que quer adoecer? Ninguém. Mas se eu falar para você que você vai tomar um remédio amargo para se curar, você toma, não toma? Qual é a diferença? A doença é o remédio amargo que vai fazer você curar a sua alma. E você só precisa do remédio amargo porque você se levou à situação em que você está hoje. Não foi Deus que te colocou lá. Então, se hoje você está enfrentando uma encarnação difícil, se hoje você tem uma doença crônica, se hoje você está enfrentando uma doença aguda que está te limitando, ela não foi colocada na tua vida por Deus para te punir. Ela foi colocada na tua vida por você mesmo. E ela serve pela lei divina da ação e reação para que você se cure. Então ela não é uma punição, ela é uma bênção. Você lutar contra ela vai te tornar mais forte. Desde que você não faça isso achando que aquilo é uma questão de punição de um Deus que, na minha opinião, não existe. O Deus que pune, o Deus que castiga, não existe. É um Deus que só existe na tua cabeça. Porque o Deus infinitamente bom e justo não criou o mal, não gera o mal, não promove o mal. Ele está dentro de todas as condições criadas, que são leis perfeitas e, portanto, infinitas, eternas. Estas leis te conduzem à felicidade. E a doença é um dos caminhos. Portanto, se você se sente punido por Deus, está faltando fé. Está faltando que você reflita sobre o que aquilo significa na sua vida. Porque o tempo e a energia que você gasta se revoltando com a doença atrapalha a sua recuperação e faz com que você não consiga enxergar o que realmente ela está querendo te dizer. Um exercício que eu sempre faço, quando estou diante de uma situação difícil, mesmo que não seja doença, eu paro e penso, qual é a mensagem? Que eu ouça o mais rápido possível. Porque uma vez que eu ouvir a mensagem, eu vou tentar aprender e colocar ela em prática o mais rápido possível para me livrar disso. Agora, se eu finjo que não estou ouvindo, se eu ignoro, se eu me revolto, como disse o Bacelli aqui, eu vou repetir de ano. Vou ter que passar por aquilo de novo. Uma vez está bom, não é? Então, adoecer não é punição. E quem é capaz de curar? Quem disse isso? Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Está lá no nosso lar, psicografado pelo Chico. Quer dizer, mesmo quando Jesus falou, a tua fé te curou, o que ele está dizendo? Que eu fui como terapeuta, o promotor da tua cura, mas quem opera a cura é você. O médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, todos os profissionais da área da saúde, eles são agentes promotores de saúde, eles não são curadores, porque o único que pode te curar
é você mesmo, porque é você que gerou o transtorno. Então, quando você busca uma terapia, você está buscando informação, orientação, para que você consiga se reposicionar de uma maneira adequada. Na medida em que você se reposiciona, você vai transformando aqueles distúrbios da sua alma, isso corrige imediatamente o seu perispírito, e se der tempo, ele vai sanear o seu corpo biológico. Quanto mais velho nós vamos ficando, menos vitalidade tem o nosso corpo biológico, mais lentamente ele responde. Quanto mais novos, mais vitalidade, o turnover de matéria é mais rápido, maior, mais rápido nós respondemos. Né? Isso também traz uma lógica divina de justiça. Né? Quando eu sou mais novo, eu estou mais cedo nessa encarnação, eu ainda estou trilhando alguns aprendizados desta vida, dessa encarnação, o meu mérito é maior quando eu consigo perceber e reverter essas alterações do espírito. Quando eu já tenho mais tempo de vivência aqui no planeta, e eu já estou com mais tempo, estou mais acostumado, não é? O meu mérito é menor. De qualquer maneira, o que vai acontecer? Se eu conseguir perceber a maneira como eu gerei aquela doença, e eu conseguir reverter aquele processo, eu estou curado. Pouco importa se o meu corpo biológico vai ou não reverter o processo patológico. Né? Eu já estou curado. Então o atributo da cura é sempre do enfermo. E isso ocorre porque existe a lei do livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio sobre você mesmo. É uma lei divina. Nem mesmo Jesus interferiu no seu livre-arbítrio. Nós podemos influenciar o outro. Nós podemos influenciar escolhas. É para isso que estão os terapeutas lá. Mas quem toma a decisão é o paciente. Se ele quer ou não se curar. Não é? Então, nós lá como terapeutas estamos lá para auxiliar. Isso dá para fazer sempre. Se a gente olha o paciente como um ser transdimensional, nós vamos ver várias frentes de trabalho para atuar nesse paciente. A gente vai ver um monte de coisa que a gente pode fazer para poder colaborar com aquele paciente, para ele diminuir a carga que ele está carregando e encontrar um caminho para se recuperar daquela doença. Né? Muitas vezes, eu sempre falo isso, a consulta é terapêutica. Aquela consulta que o paciente senta com aquela cara de angustiado. Você faz a história dele, examina. Está terminando a consulta, ele não falou nada ainda. Dá uma cutucada. E aí ele começa a chorar. Pronto, drenamos o abscesso. Ele já vai sair melhor da consulta do que entrou. E aí que a coisa vem. Aí que a história vem, aí que a doença vem. É o que eu chamo de consulta terapêutica. Então, às vezes, o que mais o paciente está precisando? Alguém para ouvi-lo. Você não precisa nem dar opinião. Às vezes ele nem quer saber a sua opinião. Ele só quer um ouvido para ouvir o que ele tem para colocar. E pronto. Ele sai curado. Foi você que curou ele? Não. Você oportunizou a cura. E vendo ele como um ser transdimensional. E aí, se eu puder, eu posso conduzi-lo à cura física. Isso eu vou fazer com medicação, eu vou fazer com cirurgia. Né? Eu faço os exames complementares, eu vejo, identifico qual é a doença dele, tem um monte de recursos que eu posso usar para tentar reverter isso. Mas a cura física, ela não significa a cura do paciente. Porque também a gente vê muito isso em medicina. Você reverte um processo patológico, ele gera outro. É como se você estivesse tampando um buraco que está vazando água, mas não conserta o cano. Você tampa um buraco, abre outro. Porque a origem do problema não foi tratada. Então, você, gerando a cura física, você muitas vezes, patrocinando essa cura física, você está abrindo uma janela para esse paciente conseguir se recuperar. Você está abrindo uma janela para ele perceber por que aquilo está acontecendo, para ele valorizar a saúde dele, para ele valorizar alguns hábitos, para ele valorizar algumas pessoas que vão socorrê-lo no momento da dor. Sempre é pedagógico a doença, sempre tem um efeito pedagógico. Agora, até onde vai depender de cada um. Agora, muito cuidado, nós temos uma tendência a fazer uma dicotomização de tudo que existe. Né? Então, por exemplo, qual é o contrário do bem? Vocês falaram até baixinho, você já sabe o que eu vou falar que não é, né?
Qual é o contrário de alegre? Triste. Qual é o contrário de feliz? Infeliz não é o contrário de feliz, é a falta de felicidade. O que é o contrário da luz? Escuridão é o contrário da luz? É a ausência. O mal é a ausência do bem. Então Deus não criou o mal. Não criou. O mal é a ignorância. E é gerada pelo nosso livre-arbítrio. É por isso que precisamos evoluir. É por isso que evoluímos por tentativa e erro. Então, não existe dualidade bem e mal. Não existe o bem contra o mal. Como não existe a escuridão combatendo a luz. Porque se estiver tudo muito escuro e eu acender um fósforo, a escuridão desaparece. Eu vou conseguir enxergar. Não precisa ser uma lâmpada enorme, um fósforo. Não é? Então, isso é importante, é fundamental. Porque nós vamos começar a ver da seguinte maneira: se eu estou com problemas, se eu estou me sentindo mal, se eu estou sentindo sensações ou sentimentos desarmônicos, eu estou precisando, não é combater o mal, é promover o bem. Dentro de mim mesmo, fazendo essa reflexão. Então a escuridão é a ausência da luz, como o mal é a ausência do bem. Né? Deus não criaria... Aliás, isso foi um grande alívio para mim, porque era um problema. Eu, na minha origem católica, eu ficava pensando, como é que Deus, um cara infinitamente bom e justo, foi criar o mal? Né? Na verdade, ele não criou. Aliás, ele nem um cara é, né? Qual é a saúde que nós buscamos? Nós estamos buscando a saúde da matéria. Como nós procuramos a felicidade na matéria. Só que a matéria é efeito e tem resultados rápidos, efêmeros. Como os resultados são rápidos, geram frustração. E aí o que acontece com a frustração? Tristeza, raiva, ódio. Então é por isso que o corrupto nunca para de roubar depois dos 10 bilhões de dólares. Porque ele ganha os 10 bilhões, ele fica feliz alguns segundos. Quanto mais ele ganha, menos tempo ele fica feliz. Na verdade, ele não fica feliz, ele fica alegre. Que é o contrário da tristeza. A alegria é sempre muito rápida. Agora, a felicidade é aquilo que você constrói dentro de você. E para isso, você não precisa de bens materiais, você precisa de bens espirituais. Esta felicidade é que faz com que nós possamos crescer e nos sentirmos bem, nos sentirmos saudáveis. Só que nós buscamos as nossas felicidades, a nossa felicidade em alegrias materiais e buscamos a nossa saúde na saúde material. É por isso que a gente não consegue se acertar. Porque a causa é a alma e é lá que eu vou conseguir os resultados permanentes. A perfeita harmonia da alma, a construção da felicidade, que é o que vai me fazer realmente uma pessoa melhor. A saúde real, então, é aquela que espelha a alma feliz e não o corpo são. Muitas vezes um corpo são está são porque a alma está tão doente que não conseguiria suportar nenhum tipo de distúrbio biológico. E muitas vezes nós vemos alguns espíritos com um corpo biológico tão maltratado, tão sofrido, e na verdade, quando você olha para ele, para a alma dele, você percebe que é uma pessoa, um espírito que já está tão avançado, que tem a possibilidade de carregar aquele corpo doente, possibilidade que você se reconhece não ter. Né? Eu já aprendi isso algumas vezes. Pacientes em situações gravíssimas, sofrendo muito e sorrindo. E as pessoas falam assim: nossa, esse deve ter aprontado na outra encarnação, né? Deve mesmo, mas e você, não? Só que tem uma diferença entre você e ele já aguenta se recuperar, você ainda nem chegou lá. Então, antes da gente começar a falar que os doentes são os que estão pagando a dívida, para pensar que você também é devedor. Um dia